pode expressar o quanto és digno. Aleluia! Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de mensurável valor, Rei de mensurável, aleluia. Quem pode expressar o quanto és digno? Tu és digno, Pai, tu és o único. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Jesus. Oh, Jesus, mais profundo está, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Venha receber-nos, ó Pai, em teu altar, o nosso coração entregamos a ti, Pai. Cuida dele, Pai. Cuida do nosso coração. Guarda Aleluia. ele, em nome de Senhor, é a Jesus. essência da nossa Aleluia. vida, Jesus. Aleluia, Pai. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, no capítulo 16, no verso 10. Essa canção, ela é muito linda. E no meio dela tem uma frase que diz, um refrão, né, que diz que tudo o que eu tenho é teu. Aleluia, Jesus. É teu, Pai. E às vezes a gente entrega tudo para o Senhor, mas a gente tem dificuldade de entregar algumas coisas para o Senhor. E uma das coisas que a gente tem dificuldade de entregar para o Senhor, com sinceridade de coração, às vezes é quando toca aqui, ó. Quando toca aqui no nosso bolso. Ah, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já fiz aquilo. Ah, mas sempre tenho mais. Lucas capítulo 16, verso 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se
Se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Eu não sei vocês, mas eu sempre peço ao Senhor, fala, Jesus, eu não quero ter milhões, eu não quero ter nada daquilo que possa me trazer cansaço, enfado, mas eu quero ter uma vida financeira confortável. Eu quero ter uma vida financeira que me permita falar, Jesus, eu estou cansada, eu quero ir na praia e eu entrar no carro e poder ir. Jesus, hoje eu não estou afim de fazer almoço, estou afim de comer um rodízio de churrasco e eu poder ir no restaurante e comer. Ô amiga, arruma sua mala que a gente vai para Paris. Já pensou? Que coisa linda. E eu acredito, talvez você sonhe com os milhões, assim, não é milhões que eu quero, mas eu quero essa vida. Eu peço ao Senhor, ó Jesus, se isso não for me afastar da sua presença, não for ensoberbecer o meu coração, eu desejo ter uma vida confortável. Queridos, se eu não consigo tirar R$30 dos R$300 que eu ganho, porque, afinal, só vai sobrar 270, e o que é R$300 hoje? Se eu não consigo tirar R$130, 127 do salário mínimo aí, né? Acho que é 100, 200, não sei quanto é o salário mínimo. 1.212, então, 121,12. E aí, se eu não consigo tirar R$121 para dizimar, quando eu estiver ganhando R$1 milhão, eu vou tirar 100 mil? 100 mil todo mês? Não, porque 100 mil é muito dinheiro. O que a igreja vai fazer com 100 mil reais todo mês? Só meu, fora o que os outros dão. Se dói no meu bolso tirar R$121, irmãos, vai doer tirar muito mais, tirar 100 mil. E a Bíblia diz aqui, se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nós somos mordomos. Deus nos confiou algo para nós cuidarmos. Esse dinheiro que vem na nossa mão não é nosso. Se nós não conseguimos ser fiel ao Senhor nesse pouquinho e devolver, você acha que Deus vai nos dar mais para a gente cuidar? Não vai não, irmãos. Mas não vai mesmo. Então vamos pedir ao Senhor que se há alguma raiz de infidelidade no nosso coração, eu não posso dizer como é a sua vida, eu sei como é a minha. Se há alguma raiz de infidelidade, porque às vezes, queridos, a gente até traz o dízimo no gasofilaço, mas é com medo do devorador, do destruidor, ou porque já virou um costume. Não é mais com prazer, com alegria, com sentimento de devolução daquilo que não é meu. Senhor, eu faço porque eu te amo. Senhor, eu estou devolvendo porque esse dinheiro não é meu. Porque eu sou fiel, porque eu quero ser fiel. E se precisar, Senhor, se fosse os 90, eu traria. Quando Deus, Ele vê essa sinceridade no nosso coração, aí sim, Ele começa a derramar bênçãos e bênçãos sem medidas na nossa vida. Pai, nós queremos nesta noite te pedir, Deus, um coração fiel. Um coração, Senhor, que não hesita em ser fiel à Tua palavra. Um coração que não hesita, Senhor, em ser fiel nos dízimos, nas ofertas alçadas, nas ofertas, Senhor, que é aquelas que nos custam, Deus. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha trazer uma unção de prosperidade sobre a vida do Teu povo, uma unção sem medida sobre a vida do Teu povo, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, assim como está escrito, Deus, na Tua palavra, e que se há algum aqui, ó Pai, que tenha, ó Deus, padecido algo, que o Senhor venha, ó Pai, sobrenaturalmente fazer além, muito
muito mais daquilo que o teu filho tem pedido, daquilo que o teu filho tem pensado, daquilo que o teu filho tem imaginado, porque o Senhor é esse que sempre nos surpreende. Por isso, Deus, supre a necessidade do teu povo, supre a necessidade da tua casa. Essa é a oração que nós te fazemos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Traga o seu dízimo com toda a alegria do seu coração. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens bem bonitos. Mulheres, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Pai, com o nosso coração cheio de gratidão, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa, de dizimar, de ofertar, porque assim, Senhor, sabemos que o Senhor tem suprido a nossa necessidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nunca venha deixar faltar, nem na minha casa, nem na casa do meu irmão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, Igreja Monte Sião. Louvado seja Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Eu entrei de férias da escola a partir de sexta-feira passada. Agora até início de fevereiro eu estarei aqui com os irmãos. E para mim é uma honra, uma alegria matar a saudade dos irmãos aqui durante a semana. Louvado seja Deus. A gente tem um carinho, um amor muito grande pela vida da igreja. Então, para a gente fica muito feliz de estar aqui. Então, aquilo que precisar da gente, pode nos procurar, que nós estamos à disposição dos irmãos. E nós queremos aqui também justificar a ausência do nosso pastor. O pastor Júlio César está participando de um congresso em uma chácara aqui próximo de Valadares mesmo. Ele retorna amanhã. Eu tive contato com ele hoje, diz ele que está sendo uma bênção, está buscando fogo, mais fogo para a igreja, e Deus vai trazer esse fogo através da vida dele, para reacender os nossos corações. Então, estes congressos que tem, normalmente é para trazer um avivamento para os pastores. E quando os pastores chegam nas suas igrejas local, o Senhor derrama das bênçãos dele, o Senhor traz renovo, avivamento, e é isso que cremos que o Senhor vai fazer aqui na vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Mas amanhã o pastor já estará aqui. Eu gostaria, já que nós teremos alguns eventos aqui, de agora para o final do ano, eu gostaria de fazer um período de oração com a igreja, de pelo menos uns 5 minutos. Porque no domingo agora nós teremos as cantatas aqui na igreja, teremos a ceia. No dia 27, nós teremos também a assembleia aqui na igreja. Então nós teremos também a virada de ano aqui na igreja. Então nós temos alguns motivos para estarmos intercedendo em favor do avivamento sobre a vida da igreja, para que o Senhor possa trazer uma bênção de saúde para aqueles que estão passando mal, aqueles que estão enfermos. Então eu gostaria que os irmãos se ajoelhassem, pelo menos durante 5 minutos.
Se você não puder ficar de joelhos, fique de pé mesmo, onde estaremos fazendo este pequeno período de oração em favor dos familiares da Igreja Monte Sião, em favor da salvação de vidas aqui nesta igreja, para que Deus possa estar derramando do poder dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Senhor Deus, primeiramente nós queremos te agradecer por esta chuva que glória do céu. Te agradecemos, ó Deus, porque é bênção para as nossas vidas. Nós te agradecemos porque através desta chuva, o Senhor estará providenciando, ó Deus, melhores condições para os produtores, para aqueles que plantam, para aqueles que colhem. Te agradecemos, ó Deus, porque o alimento chegará mais barato, meu Deus, nos supermercados, nas nossas mesas. Te agradecemos porque em tudo temos visto, ó Pai, os teus cuidados. Agora nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a igreja Monte Sião. Pedimos para que o Senhor possa derramar do teu poder, da tua graça, do teu amor, trazendo, ó Deus, uma bênção de renovo sobre o coração de cada membro desta igreja, trazendo, ó Pai, fé, trazendo sustento. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão, meu Deus, fracos na fé, desanimados. Meu Deus, aqueça os seus corações nesta noite, com o fogo vivo que desce da tua glória. Nós oramos para que o Senhor possa abençoar a família da igreja Monte Sião. Abençoa, Deus, aqueles que, meu Deus, não estão na tua presença, que são parte da família, que o Senhor possa estar transformando os seus corações, libertando-os, ó Deus, do vício, libertando-os, ó Deus, de todo espírito de idolatria. Meu Deus, alcança os corações, opera, meu Deus, os teus milagres, meu Deus, na vida da igreja Monte Sião. Nós oramos para que o Senhor possa trazer uma bênção de crescimento no meio do teu rebanho. Meu Deus, que o Senhor possa estar salvando vidas aqui no nosso meio. Meu Deus, retira toda a resistência dos corações. Meu Deus, trabalha em muitas vidas, ó Deus. Muitos chegam neste lugar, às vezes, ó Deus, querem decidir por Cristo, mas muitas vezes, ó Deus, existe uma resistência, existe, ó Deus, uma seta do inimigo, meu Deus, para criar barreiras. Mas oramos para que a boa mão do Senhor possa quebrar toda resistência, toda barreira que caia por terra, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, porque queremos ver vidas transformadas neste lugar, vidas, ó Deus, decidindo por Cristo, em seguir, ó Deus, o teu caminho de santidade. Meu Deus, tem misericórdia. Oramos para que o Senhor possa operar, meu Deus, um grande avivamento no nosso meio, meu Deus, transformando as nossas vidas, nos dando mais amor pelos cultos, nos dando mais gratidão ao Senhor, mais compromissos para com o teu reino, para com a tua casa. Nós oramos também, meu Deus, para que o Senhor abençoa, meu Deus, a cantata que haverá no próximo domingo. Meu Deus, abençoa os grupos que estarão aqui, manifesta a tua bênção, meu Deus, havendo renovo através dos louvores, havendo a manifestação do teu Santo Espírito. Oramos, ó Deus, pelos os instrumentistas, o grupo de louvor que estará aqui, meu Deus. Usa os teus servos com muita graça, com muita unção. Nós oramos, ó Deus, para que no período que o teu povo estiver cantando, te adorando, que o teu Santo Espírito possa visitar cada coração, trazendo alegria, trazendo a paz, trazendo renovo, trazendo fortalecimento. Nós oramos, ó Deus, pela ceia que será ministrada no próximo domingo, que o Senhor possa, ó Deus, estar fortalecendo a fé da igreja, através, ó Pai, deste momento tão precioso diante do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estar fazendo, que também, meu Deus, no culto que haverá, meu Deus, na virada do ano, que o Senhor possa, ó Deus, estar trazendo uma bênção individual para cada servo teu. Meu Deus, que haja desejo em cada coração, em sermos mais fiéis, em dedicarmos, ó Deus, as nossas vidas por completo ao Senhor. Meu Deus, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo. Meu Deus, tenha misericórdia. Nós oramos agora por aqueles que estão enfermos. Meu Deus, vai de encontro, ó Deus, a todos aqueles que estão acamados, seja nos seus lares, seja, ó Deus, aqueles que estão internados nos hospitais. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Estenda a tua boa mão para trazer uma bênção de saúde, Pai, saúde física para o teu povo. Nós oramos pelos medicamentos que os teus filhos têm tomado.
Põe em tuas mãos, ó Deus, para que esses medicamentos possam produzir efeitos, ó Deus, que traga, meu Deus, a saúde, que traga uma melhora, meu Deus, nas forças físicas. Tenha misericórdia, Pai, e abençoa o teu povo, que o teu povo tenha saúde para estar na tua casa, tenha saúde para te servir, que o teu povo seja um povo alegre, um povo, ó Deus, que ande na dependência do teu Santo Espírito. Meu Deus, tenha misericórdia, ó Deus, e opera, meu Deus, os teus cuidados sobre a vida do teu povo. Oramos, ó Deus, pela vida do pastor Júlio César, que é o nosso pastor. Visita, Deus, o coração do teu servo neste momento, ó Pai, naquele congresso. Derrama do teu poder sobre a vida dele, a vida de cada pastor que está ali participando. Encha, ó Deus, os teus servos com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder, meu Deus, com o teu renovo, com o teu fortalecimento. Meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a família do teu servo, a esposa, as filhas. Cuida do lar, tenha misericórdia, Deus, fortaleça de graça, livramentos, que prospera, Deus, poderosamente este ministério para a glória do teu nome. Receba as nossas orações, o nosso louvor, a nossa gratidão perante o Senhor. Te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja a estar de pé neste momento. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 até o 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36 da palavra de Deus. Amém, amados? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 a 42, nos fala assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo-a, Pedro assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi notório isto por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, os irmãos podem se sentar? Hoje nós estaremos falando sobre Dorcas. Quem já ouviu a respeito de Dorcas aqui? Levante a mão, por favor. Quem já ouviu a respeito dessa história de Dorcas? O que você pode me dizer a respeito de Dorcas? Quem era Dorcas para você? Os irmãos têm liberdade de serem participativos. Quem era Dorcas para os irmãos aqui? Os irmãos podiam pegar o microfone, por gentileza, e passar para quem for ir falando, por gentileza? Armaldete, por gentileza, meu querido. Eu já preguei sobre Dorcas há muitos anos atrás, quando eu fui líder de mulheres, né? Já falei aqui sobre esta mulher prestativa, mulher que servia a Deus e que servia também aos outros, né? Uma mulher que tinha um coração doador, uma mulher prestativa, uma mulher que fazia roupas, túnicas
para as suas amigas, e quando ela morreu, muita gente sofreu ali, e as suas amigas choravam muito e via que ela ia fazer muita falta, porque realmente era uma mulher que vivia para a obra, era uma mulher que servia, era uma mulher que tinha a mão estendida para abençoar. Mas louvado seja Deus, né, como nós vimos aqui, que Deus enviou o socorro e deu novamente essa amiga, essa companheira para aquelas pessoas que tanto amava e que tanto, né, era abençoado através da vida de Dorcas, né? Mais coisa eu poderia falar, mas eu sei que mais gente quer falar, né? Deixa as pessoas falarem, né, dessa mulher tão abençoada e tão usada por Deus, e que era muito prestativa e que vivia para servir a Deus e as outras pessoas, né? Amém. Essa era a qualidade de Dorcas. Glória a Deus. Quem mais quer falar sobre Dorcas? O que você sabe sobre a vida de Dorcas? Quem foi essa mulher? É tudo isso que a irmã Odete falou, mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não? Queridos, pode passar, por favor. Pode falar, meu irmão. Pelo que nós vimos aí, Dorcas, igual a irmã Odete falou, que era prestativa, doava o serviço para todas as pessoas, era uma pessoa muito amada na comunidade, né? Só que aquelas mulheres, aquele povo daquela região, elas acho que nunca passou na cabeça deles que ela pudesse ser ressuscitada como foi. Então, o maior legado, eu acho que foi a ressurreição. Vai ficar de exemplo, de testemunho para todo mundo. Amém. Quem era Dorcas? Dorcas foi uma mulher cristã da cidade de Jope. Ela ficou conhecida principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor após a oração do apóstolo Pedro. O nome grego Dorcas traduz a palavra aramaica Tabita. Ambos os nomes significam gazela e eram nomes femininos, afetuosos, usados entre gregos e judeus. A ressurreição de Dorcas foi o primeiro milagre de ressurreição realizado através do ministério de um apóstolo no Novo Testamento. Queridos, nesta fase aqui, onde Pedro ele foi chamado, Pedro estava em uma cidade chamada Lida, e estava havendo ali um grande avivamento naquela época, porque o Espírito Santo havia descido, a igreja estava cheia de poder, o Espírito Santo estava agindo, operando curas, milagres, e Pedro chegou na cidade de Lida, e naquela cidade ele conheceu um homem chamado Enéas, e aquele homem ele era paralítico, e a Bíblia fala que durante 8 anos aquele homem ele estava acamado. Mas Pedro chegou ali, tomou aquele homem pela mão e orou pela vida dele, e o Senhor repreendeu aquela enfermidade, e aquele homem colocou-se de pé. Então a gente está vendo que os sinais estavam acompanhando a igreja. E Pedro, ele era parte fundamental deste projeto de Deus, para que pessoas fossem influenciadas através da vida daquele homem para servir a Deus. E essas influências, elas vinham através de quê? Através de sinais, através de milagres. Então, estes milagres, eles estavam acompanhando os discípulos, não só Pedro, mas onde os discípulos entravam, a cidade onde eles entravam, o Espírito Santo ia e honrava a palavra daqueles homens, e Deus estava operando milagres. Porque eles precisavam daquilo. Porque ao mesmo tempo que estava havendo um grande avivamento sobre a vida da igreja, também estava tendo uma grande perseguição. Então o povo que era cristão, o povo que era discípulo, eles não voltavam-se simplesmente para as perseguições, mas eles voltavam para os milagres. O coração deles estava voltado para os milagres. Eles não podiam fazer aquelas coisas abertamente, porque onde os romanos sabiam que haviam cristãos, eles mandavam prender, eles mandavam para o julgamento, e muitos eram condenados à morte. Mas esses homens, eles não estavam importando com a própria vida, porque eles tinham um destino, eles tinham uma responsabilidade, um compromisso de pregar a palavra. Independente que eles pagassem com a própria vida, mas eles tinham uma responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Então, quando Pedro estava naquela cidade de Lida, onde
Deus operou milagre através da vida dele. Aquele homem paralítico, depois de 8 anos acamado, levantou-se. E ali a palavra fala que houve uma grande bênção naquela cidade de Lida, porque aquele assunto, aquele milagre chegou aos ouvidos das pessoas, de modo que as pessoas ficaram maravilhadas. Então Deus estava agindo, estava operando. E a palavra nos fala que na cidade de Jope havia essa mulher chamada Dorcas. E essa mulher, como a irmã Odete disse, como os irmãos aqui falaram, era uma discípula, era uma mulher que tinha as suas experiências com Deus, era uma mulher caridosa, uma mulher que fazia bondades, ela contribuía com a sociedade, com todo o bem que havia no seu coração. Então ela era uma mulher que ela tinha uma certa experiência com Deus. Ela tinha um compromisso com Deus. Mas essa mulher, ela não aparece muito na Bíblia. Ela não aparece muito na Bíblia. E o que a palavra nos fala a respeito dessa mulher? A palavra fala que ela tinha as suas experiências e que todo mundo amava esta mulher. Ela tinha um bom relacionamento com a sociedade, com as viúvas, com os discípulos. Então ela era uma mulher que contribuía tanto com a sociedade quanto para o reino. Então ela tinha as suas experiências com Deus. Mas a palavra não fala muito a respeito dessa mulher. Queridos, o que nos mostra também que mesmo aqueles que não aparecem para estar aqui ministrando, para aparecer também para tocar instrumento, não quer dizer que você não seja uma bênção nas mãos de Deus. Nem sempre aqueles que vão aparecer estar à frente, nem sempre Deus está agindo só na vida deles. Mas pessoas que estão aqui no nosso meio, que têm usado de compaixão para com vidas, que têm semeado a palavra, que têm lançado a rede, que têm procurado da melhor forma, dar um bom testemunho. Isso não quer dizer que pelo fato de que você não está aparecendo aqui na frente, que você seja inútil. Pelo contrário, Deus tem contado com a sua vida. Deus tem um plano, um projeto na sua vida, na sua limitação, na sua condição. Não é todo mundo que Deus chama para ser diácono. Não é todo mundo que o Senhor chama para tocar aqui na frente. Não é todo mundo que o Senhor chama para cantar aqui à frente. Não é todo mundo que o Senhor chama para ser pastor. Há pessoas que Deus separa para estar entre os rebanhos, para ajudar a cuidar do rebanho. Tem pessoas, queridos, que às vezes está aqui no nosso meio, que às vezes você não dá nada por essa pessoa. Uma pessoa que não aparece. Era a vida de Dorcas. Ela não aparecia. A palavra não fala se algum dia ela fez milagre, se algum dia ela orou por alguém. Não fala. Mas a palavra fala que ela era uma mulher, uma discípula. Então, por certo, ela teve as suas experiências com Deus. Então, às vezes, pode ser que você que está aqui, acha que você é inútil. Às vezes você pensa assim, meu Deus, eu tenho tanta vontade de ir lá na frente, eu tenho tanta vontade de fazer isso, mas eu não tenho condições, às vezes os meus recursos humanos, eles não me capacitam para isso. Mas às vezes são pessoas que são de oração. Às vezes tem pessoas que estão aqui na frente, que são sustentadas pelas orações dessas pessoas que não aparecem. Tem pessoas, queridos, que às vezes estão aqui à frente e não são de oração como deveriam ser. E tem pessoas que estão aí e são de oração, às vezes 3 horas da manhã, está orando por quem está aqui na frente, intercedendo para que Deus sustente. E às vezes o culto é uma bênção. Às vezes Deus opera milagres e avivamentos, é por causa de você que está orando. É por causa de alguém que não está aparecendo, mas que o Espírito Santo está recebendo as suas orações, quando você está orando por aquela pessoa. A sua oração está subindo e Deus está derramando das bênçãos dele sobre o louvor que está acontecendo aqui. Aí quando a igreja fala assim, meu Deus, que avivamento, que bênção. Aí você pode falar assim, olha, eu orei pelo culto hoje. Eu orei pelos os louvoristas. E eu sei que Deus está derramando estas bênçãos, é porque eu faço parte daquilo que Deus me chamou. Às vezes Deus te chamou, foi para orar. E quando você faz esta oração, quando você assume esse compromisso de estar orando, de estar jejuando, de estar lendo a palavra, de estar envolvida com a igreja, mesmo que não seja aparente, mas Deus está te vendo, querido. Deus está te enxergando. Deus está vendo quando você está na sua casa e você está intercedendo pelo culto do ensino. Deus está vendo quando você está no seu carro e você lembrou
da tarde da bênção. Igual amanhã, a tarde da bênção. Às vezes você não vai aparecer. Às vezes você não tem condições de estar aqui. Às vezes você não vai estar pregando. Mas às vezes você vai estar na sua casa intercedendo. Às vezes você vai estar no seu trabalho intercedendo. Senhor, é a tarde da bênção hoje. Você não precisa de aparecer. Eu não vou ver, queridos. O Lincoln não vai te ver, mas o Senhor está te vendo. E a recompensa, ela vem sobre a sua vida. Então, queridos, você não é inútil. Você não é obra do acaso. Você é muito útil para a vida da igreja Monte Sião. Dorcas, ela era útil. Ela não aparecia, mas ela era uma mulher agradável. Ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher que tinha intimidade com Deus, mas não precisa de aparecer. Às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, e às vezes nós queremos aparecermos diante de algumas situações, mas Deus, Ele te vê, querido. Deus, Ele quer contar com você. Deus quer fazer da sua vida um vaso precioso. Deus quer te usar, na sua condição, Deus quer te usar. Você não é inútil, você não é inútil. Além do que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, nada mais se sabe sobre quem foi Dorcas, é aquilo que nós falamos. Mas as breves informações sobre ela são suficientes para revelar seu notável caráter. Dorcas é chamada no texto bíblico de uma discípula. Isto significa que ela era uma cristã, isto é, uma genuína e fiel crente em Jesus Cristo. É possível que Dorcas tenha sido uma das pessoas convertidas através do ministério itinerante do evangelista Filipe. Atos, capítulo 8, versículo 40. Um dos irmãos abrem para nós, por gentileza. Atos 8, 40. Dos irmãos podem ler para nós, por gentileza? Passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, obrigado, Papi. Então pode ser que no ministério de Filipe, quando ele estava pregando a palavra em cidade, ela tenha se convertido a Deus no ministério de Filipe. Então, de alguma forma, a palavra de Deus alcançou o seu coração. Então, o nome dela ficou conhecido na cidade. Pode passar, Lincoln. A sua morte foi para a glória de Deus. Queridos, é aqui que nós vamos entrar. A palavra do Senhor nos fala que Pedro estava na cidade de Lida, quando os seus discípulos, juntamente com as viúvas que estavam na cidade de Jope, onde morava Dorcas, a palavra fala que Dorcas havia falecido, e eles lavaram o corpo dela e colocaram ela no cenáculo. O cenáculo ficava no segundo piso de uma casa. Então, eles colocaram ela, e eles souberam que Pedro estava numa cidade próxima, que era Lida. E Deus havia feito um milagre através da oração de Pedro, e traga uma bênção de cura para a vida de Enéas. Então, quando chega aos ouvidos do povo da cidade de Jope, que Pedro estava ali próximo, eles enviaram 2 discípulos para até a cidade de Lida e pediram que Pedro fosse com urgência até a cidade de Jope, porque eles estavam precisando dele lá. Agora, é uma situação que a gente fica a perguntar. Seria normal que o povo apressasse Pedro se Dorcas estivesse com enfermidade, alguma enfermidade, não seria normal? Agora, por qual motivo aqueles discípulos, por qual motivo as viúvas, pela tristeza do coração delas, atraem a presença de Pedro para aquela cidade, sendo que aquela mulher já estava morta, que não tinha recurso, humanamente falando, para que ela viesse a ser ressuscitada, humanamente falando? Por qual motivo os irmãos acham que eles estavam ali preocupados em atrair Pedro, não para curar aquela mulher, porque ela já estava morta? Por qual motivo os irmãos acham que havia no coração daquele povo da cidade de Jope em chamar Pedro para ir àquele lugar? Será que eles já sabiam que Pedro faria uma oração e Dorcas ressuscitaria? O que os irmãos acham? Para que eles chamaram Pedro? Para orar e aquela mulher ser ressuscitada? Ou simplesmente para participar daquele velório daquela mulher?
que os irmãos acham? Pode falar, por favor? Eu acho que eles tinham fé, né? Porque assim, Dorcas, eu acho que ela deixou um testemunho muito grande ali. Então, o testemunho dela levou aquele povo a crer que eles buscando Pedro, né, pela fé deles e através da oração de Pedro, ela poderia ressuscitar. Então, foi pela fé e eles criam que ela podia ressuscitar. O que mais, por favor? Pode falar, irmãos. Os irmãos fiquem à vontade. Na minha opinião, acho que eles tinham fé que ela ia ressuscitar. Por quê? Porque por isso que eles apressavam ele, porque para o corpo não entrar em decomposição, entendeu? Porque se eles pensassem que era só para ele participar, naquela época tinha os preparos, tudo, e podia deixar qualquer dia que ele viesse. E eles tinham fé porque ele já tinha orado, né? Pelo outro discípulo e ele tinha sido curado, né? Irmã Odete. O que a gente vê naqueles dias é que o poder de Deus era tão grande e manifestava tanto na vida daquelas pessoas que eles viviam ali para a obra, para orar, sinais, maravilhas aconteciam através dos discípulos, né? Aquilo que Jesus fez ali continuou ali na descida do Espírito Santo e aonde eles iam, né, verdadeiramente o poder de Deus se manifestava. E aquelas mulheres viram ali uma esperança, né, em Deus através da vida de Pedro. Isso é muito bom, né? Quando alguém olha para você e vê uma esperança vinda de Deus através de sua vida, né? Pedro foi um exemplo ali de fé, diante das suas orações, diante ali da vida ministerial ali, o que ele fazia, Deus honrava, é tanto que a sombra de Pedro curou pessoas, porque Pedro passou a viver uma vida de Cristo na vida dele, e ali ele ministrava aquilo que Cristo ministrava, ele via aquilo que Cristo fez, e ele tinha aquela fé, que ele sendo um discípulo verdadeiro de Jesus, a ele também poderia fazer as obras que Cristo fez, pelo poder do Espírito Santo. E essas mulheres sabiam quem era Pedro, e viu que havia uma esperança de Cristo através da vida de Pedro, e ali elas mandam chamar, 2 varões chamar Pedro, e Pedro chega ali e ora, leva aquela mulher para um determinado lugar, ora e aquela mulher ressuscita, né? E foi uma grande alegria, e aquele poder de Deus ali foi anunciado, e a fé daquelas pessoas só ia aumentando, porque são essas coisas que aumentam a fé, né? Quando você vê os sinais, você vê os milagres, você vê Deus operando, verdadeiramente a nossa fé é cada dia aumentada diante dos feitos do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? É isso mesmo, queridos. É isso que a irmã Odete falou, é isso que a irmã Leandra falou. É porque havia um derramar completo do Espírito Santo sobre a vida da igreja, e Deus, na sua onisciência, Deus, na sua sabedoria, ele sabia que a igreja precisava desses sinais, para que as pessoas viessem a ser atraídas para ele, porque a religiosidade era muito grande naquela época, então o povo precisava realmente de sinais. Então, era uma oportunidade que aqueles discípulos, que aquelas viúvas da cidade de Jope tinham, para que de alguma forma, chamando Pedro, Deus pudesse ali, pela graça dele, usar Pedro para ressuscitar aquela mulher. Então, é exatamente isso. Era um momento de um grande avivamento, eles tinham uma fé nos seus corações, de que Deus podia realmente ressuscitar aquela mulher, não é? Pedro ajoelhou-se e orou. Irmãos, mas tem outra pergunta que eu quero fazer para os irmãos aqui. Antes de Pedro orar, o que é que Pedro fez? Antes dele se ajoelhar. Por que que Pedro pediu para todo mundo sair, sendo que todos que estavam ali eram cristãos? Todos não deveriam participar daquele momento de oração, para que todos viessem a ver aquele milagre? Por que é que Pedro ficou sozinho e ele não permitiu que a igreja, que os discípulos, as viúvas que amavam tanto aquela mulher, viessem a sair? Incredulidade? Eu acredito O que seja Fábio por está causa falando da incredulidade de alguns. Iria atrapalhar o mover de Deus naquele momento, acredito eu. O que os irmãos acham? Por que que precisou de tirar todas aquelas pessoas dali, sendo que eram cristãos? Eu acredito que
Não sei se todos eram, né, criam no Senhor, porque a palavra diz que depois do milagre, muitos passaram a crer. Mas no momento eram evangélicos, eram discípulos que estavam ali. Sim, mas tinha Foi muitos, depois da ressurreição que outros vieram. sim, mas tinha muitos que não criam no Senhor. Eu também vejo como um ato, sim, de incredulidade, né? Assim como Jesus Cristo fez com a filha de Jairo, né? Uhum. E Pedro usou da mesma forma. Então, eu entendo assim, né? Que muitas das vezes, tem muitas pessoas ali que podem ser incrédulos, que não estão preparadas para estar ali, Para participar daquele para momento. participar daquele momento, por causa da sua incredulidade. Amém. A Soninha, por favor. Não sei, né? Talvez Pedro também não queria se envaidecer. Ele gostaria de fazer aquilo ali a sós, sem parecer, sem. Igual muito hoje, muitas das vezes a gente acha, as pessoas acham que tem que mostrar tudo. Né? Ainda mais um momento desse, muito íntimo ali, entre ele e Deus, né? Que ele ia clamar ao Senhor. Talvez ele não quis também que ninguém ele se vangloriasse, que ninguém fosse como é que Atrair se glória diz? para A si glória mesmo. para ele, né? Talvez, né? Talvez possa ser isso também. Uhum. Eu creio também que pode ser. Amém. Quem mais? O que os irmãos acham? Por qual motivo todos precisaram de sair dali, daquele cenáculo? Só Pedro ficou com aquela mulher, com aquele defunto? A palavra nos fala que quando Pedro chegou naquele local, as mulheres foram até Pedro e começaram a chorar. E elas mostraram para Pedro, pegaram-lhe as túnicas, pegaram as túnicas, os vestidos, e mostraram para Pedro, olha Pedro, chorosas, né, chorando copiosamente, falaram assim, Pedro, está aqui, ó, quando ela estava viva, ela estava conosco, está aqui o que ela fazia, né, aqui as túnicas, estão os vestidos. Então, por qual motivo que Pedro não autorizou que nenhuma delas estivessem ali? Porque elas estavam emocionadas. Porque no momento da emoção, o Espírito Santo não age na fé da vida da pessoa. Quando você está emocionado por alguma situação e você está precisando de um milagre, aquela emoção não autoriza que a fé ela habite no seu coração, porque primeiro está a emoção. Então, por isso que elas chegam emocionadas, falam, Pedro, está aqui os vestidos, está aqui as túnicas que ela fez. Então, elas estavam emocionadas. Então, ali poderia haver um impedimento do Espírito Santo ressuscitar aquela mulher por causa das emoções. Então, quando você precisa de algum milagre, você não pode deixar a emoção aflorar dentro de você, porque emoção é uma coisa humana. Então, para que você viva um milagre, você precisa de focar no milagre, não deixar a emoção tomar conta do seu coração, porque são coisas que são emoções. Hoje, por exemplo, a gente vê em tantas igrejas, tantos profetas entregando profecias, às vezes são emoções que ele está vivendo. Aí vai passar 10, 20 anos, aquilo não vai se cumprir. Por quê? Porque são emoções. Emoções do momento. Às vezes a pessoa chega, conta a história dela para o profeta, e lamenta, e fala da vida dela, e o profeta, às vezes, ele não tem aquela intimidade com Deus, e ele vai deixar aquela emoção daquela pessoa entrar na vida dela, ele vai profetizar dentro daquilo que ele ouviu. Então não vai ser a fé, vai ser a emoção. E não vai se cumprir aquilo que ele falar com aquela pessoa. Porque a emoção, ela não pode fluir na sua vida no momento do milagre. No momento do milagre, nós precisamos de focar em Deus, estarmos voltados para Deus e falar assim, Senhor, agora é eu e o Senhor. Agora essa luta aqui é minha com o Senhor. Porque com certeza elas queriam que a amiga viesse a ser ressuscitada, mas elas poderiam ser um problema. Porque elas não estavam preparadas, como disse a irmã Soninha, como outras irmãs aqui disseram, elas não estavam preparadas para aquele momento, porque elas queriam que aquilo acontecesse, mas elas estavam completamente emotivas naquele momento, completamente perturbadas dentro de si pela tristeza que havia nos seus corações. Então Deus podia não agir naquela condição. Então, querido, quando você quer um milagre na sua vida, feche a porta da sua casa, entre no seu quarto, no seu aposento,
e você com o Senhor, deixa Deus te usar e fala, Senhor, agora é eu com o Senhor. Eu não estou voltado para as minhas emoções, eu não estou voltado para os meus problemas, mas agora é essa situação que eu quero colocar diante do Senhor. E Deus vai agir, Deus vai fazer um milagre. Então, quando nós estamos emocionados, existe uma certa dificuldade. Então, quando Pedro pede para que elas saíssem, então ele estava retirando, arrancando toda a emoção daquele momento. Então, quando você quer uma bênção de Deus, deixe que seja retirado do seu coração todo tipo de emoção. Porque emoção pode não atrair a bênção do Espírito. Às vezes é um momento que você vai ficar triste por alguma situação, ou emoção de você estar feliz por alguma coisa, mas aquilo não atrai a presença de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos cantando, a gente fica emocionado com tudo que Deus faz, mas a emoção, ela não é fé. A emoção, ela não atrai a fé, ela atrai uma alegria para a minha e para a sua vida. A fé é diferente. A fé, ela acompanha, ela acompanha os milagres que vêm na sua vida. Então, se nós cremos, os sinais, ele vai nos acompanhar. Então, se nós queremos uma bênção de Deus, nós temos que deixar sair para fora todo tipo de emoção, todo tipo de, aquele recurso humano, e deixar que realmente o Espírito Santo domine o lugar, o Espírito Santo tome conta dos corações. Então, é assim que Deus vai agir nas nossas vidas. Pode continuar, por favor? Qual o legado de Dorcas? Dorcas fazia o bem para as pessoas carentes. O campo de ação da bondade é a vida do próximo. O legado da bondade depositado em nós é para fazer o bem ao próximo. A bondade deve ser o legado de mulheres que seguem a Jesus e refletem o amor ao próximo. Os irmãos abrem lá, por favor, Tiago 1, 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Louvado seja Deus. Irmãos, agora, quando nós falamos que Dorcas, ela fazia o bem, ajudava as pessoas carentes, é só isso que nós devemos fazer para as pessoas? Levar uma cesta básica? O que mais nós podemos fazer para as pessoas, além daquilo que Dorcas fazia? O que os irmãos acham? Amém. Irmãos, se tem uma coisa que muitos de nós aprendemos e tiramos muitas lições, foi essa pandemia. Nessa pandemia, quantas pessoas que se afastaram? Quantas pessoas da Monte Sião não voltou até hoje? E existe uma palavra do Senhor que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9, que nos fala assim: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha só a pergunta que Deus fez a Caim: onde é que estava o irmão dele? Eu acredito, meus queridos, que muitos de nós nos preocupamos com tantos que faltaram aqui nos cultos. Muitos de nós não fizemos igual Caim, porque Deus levanta, faz uma pergunta para ele, porque Deus já sabia que o pecado, ele estava dominando o coração de Caim. Então Deus pergunta para Caim: Caim, onde é que está Abel, o seu irmão? Então talvez essa mesma pergunta, Deus, o Espírito Santo, ele soou
em várias igrejas, principalmente nessa época da pandemia. Onde é que está o seu irmão que estava no seu lado na hora dos cultos? Onde é que estava aquela irmã que cantava junto com você? Será que ela está bem? Será que você mandou um WhatsApp para ela? Será que você tem orado pela vida dela? Será que você tem ligado para ela? Será que você tem alguma notícia dela? Então, quando a palavra fala que Dorcas, ela fazia caridade, ela fazia o bem para a sociedade, para as pessoas, então isso nos retrata também cuidar dos nossos irmãos espiritualmente também. Saber como é que está a vida deles diante do Senhor. Se eles estão bem, se eles estão precisando de um renovo, de um fortalecimento. E a gente que precisa de viver uma vida de oração, interceder por essas pessoas. Queridos, não tem uma coisa melhor do que você estar na sua casa e às vezes você está desanimado e alguém manda uma mensagem para você, ou alguém te liga e fala: Paulo, eu estou sentindo só falta no culto lá. Você não tem ido no culto do ensino. Olha, você faz muita falta para nós. Quando você está, o culto é diferente. O dia que você não vai, a gente sente a sua falta. O seu lugarzinho fica ali. Queridos, quem não quer ouvir isso? Irmãos, isso é um bálsamo para a nossa alma. Quando alguém se lembra da gente e fala assim: olha, que nos ama, então a gente se sente importante. Porque a pior coisa que tem é você faltar de culto e ninguém se preocupar com você, ninguém sentir a sua falta, ninguém se preocupar com você. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu sento aqui na frente e olho para trás toda hora. E eu falo para a Dulce todos os dias, domingo, quando eu chego em casa, eu falo assim: meu bem, faltou fulano, cicrano. Porque eu sei quem vem e quem não vem. Porque eu olho para trás. E se eu vejo algum visitante, eu sei que é pessoa nova, eu pego, quando os irmãos não pegam lá embaixo lá o nome da pessoa, eu venho correndo aqui, pego aquele negócio de anotar, vou até a pessoa e me identifico para a pessoa, procuro saber quem é a pessoa, e eu vou ali anotar o nome daquelas pessoas. Porque é importante, queridos. É importante quando alguém sabe que a gente está do lado dela, quando a gente está preocupado com ela. É importante quando alguém está em casa e já tem 2 meses que não vem na igreja, e você está ligando para ela e falando que Deus vai dar bênção, e de tantas vezes você insistir, ela vem, porque ela sabe que alguém está lembrando dela. Ou às vezes a pessoa fica 3 domingos sem vir na igreja, ou 3 cultos do ensino sem vir para participar, e a gente não sente falta. Para que ela vai vir? Sendo que aqui é um lugar que a gente precisa de dar amor, e a gente não está sentindo falta daquela pessoa. Então, o que Dorcas estava querendo dizer ali sobre a vida dela é que ela se preocupava com a vida das pessoas. E nesse tempo, onde a gente quer tudo na correria, onde tudo nosso é agitado, é muito fácil a gente esquecer das pessoas, queridos. É muito fácil a gente saber que aquela pessoa existe. Porque às vezes aquela pessoa, ela fica sem cultos, ela fica sem participar de algumas coisas, e a gente não se importa. E quando a gente fica sabendo, daí a 3, 4 meses, aquela pessoa já está visitando outra igreja. E às vezes é falha nossa. É claro que tem pessoas que são picuinhas mesmo. Tem pessoas assim que fazem tanto caso de algumas situações, que não é necessário aquelas picuinhas, mas a gente tem que amar todos de igual modo, queridos. A gente tem que se preocupar com todos. Nem todo mundo é igual a todo mundo. Tem pessoas que é mais fácil você lidar com elas, tem pessoas que é um pouco mais difícil. Mas esse é o ser humano que somos nós. Nós somos difíceis mesmo. Alguém um dia não cuidou de você? Você não acha que você deu trabalho para o seu líder? Você não acha que deu trabalho para alguém um dia aqui na igreja? Às vezes você precisava de uma libertação e você custou ser liberto daquele cigarro, daquela bebida, daquela droga, mas alguém te acompanhou, alguém fielmente te ajudou e você está aqui hoje. E às vezes a gente desiste tão fácil das pessoas, porque eu estou preocupado com as minhas coisas, eu estou preocupado em chegar em casa, eu estou preocupado em participar das minhas coisas lá em casa, em jantar, em dormir, e os dias vão se passando, eu não me preocupo com as pessoas, daí a pouco a igreja vai esvaziando. O que nós precisamos de fazer é atrair a presença de Deus para este lugar, para que as pessoas sintam a presença de Deus neste lugar, sintam o nosso amor neste lugar, sintam nossas preocupações neste lugar. E existe aqui uma pergunta, ó, e você, qual será o seu legado? Aquela mulher deixou um legado. Dorcas, ela foi ressuscitada pela oração de Pedro
E ela deixou um legado. Todas as pessoas iam até aquela mulher. A gente não sabe o que aconteceu depois da ressurreição dela, que a palavra não toca mais no assunto sobre Dorcas. Mas provavelmente muitas pessoas iam até ela para fazer algumas perguntas. Então, ela deixou ali um bom legado, um bom nome. Você, como cristão, qual legado que você tem deixado? Qual legado que você vai deixar quando você partir? Às vezes, quando você chega no velório, todo defunto é bonzinho. Todo defunto está sendo ali velado, e às vezes a pessoa cometeu tanto erro na vida dela, tanta dificuldade, nunca preocupou em regenerar, sempre foi um espancador, sempre foi um mau pai, mau filho, sempre foi uma pessoa que não deu bom exemplo, acabou morrendo, e todo mundo só chega lá e fala, tadinho, está no lugar melhor, tadinho, não sei o quê. Mas qual o legado que essa pessoa realmente, de fato, deixou ali? Não é, irmã Leandra? Todo mundo só fala tadinho. Fulano era tão bom, meu Deus do céu, acabou morrendo. Meu Deus, foi tão cedo. E às vezes a viúva está ali perto, esse desgramado, ele morreu, foi tarde demais, era para ter ido antes. Não é? Por quê? Porque quem tem casa e convive, sabe que realmente foi a pessoa. Não é verdade? Quem está em casa convive, sabe o quanto ela foi espancada, os filhos maltratados. Então no coração dela está assim, todo mundo está falando isso, mas dentro de mim eu sei que não é verdade o que essas pessoas estão falando. Então ela sabe o legado que ele deixou, que foi um legado de coisas ruins. Agora de você, qual legado que você acha que o seu marido vai falar de você, que você está deixando? Que os seus filhos vão falar de você? Quando você entrar no caixão, eu ou você, um dia a gente vai no caixão, se Cristo não voltar antes. Será qual o legado? Será que quando a gente ficar ali, o que as pessoas vão falar? O que a minha esposa vai falar? O que os meus filhos? O que os seus filhos vão poder dizer naquele momento? Qual o legado que você está deixando? Olha, este foi um exemplo de pai. Este foi um exemplo de marido. Está deixando um legado de bom caráter, de honestidade, de um crente, de um homem de Deus, um homem que serviu ao Senhor, um homem que evangelizava, que ele lia a palavra, que ele proclamava Cristo onde ele ia. Então este é o bom legado. Então, queridos, que essa pergunta, ela fique nos nossos corações, no nosso individual. Qual será o seu legado? Hoje, se você partiria, qual legado que você deixaria para a sua família? Qual legado que você deixaria no seu local de trabalho? Qual legado você deixaria entre os vizinhos? O que é que eles comentariam?